Agora, nós temos o fenômeno dos desigrejados. Os desigrejados são pessoas, não são gentios, são cristãos. Pessoas que foram batizadas, que já frequentaram uma igreja ou mais igrejas e que hoje estão fora. Por algum motivo se decepcionaram com a liderança da igreja ou com alguém, brigou com alguém que é membro da igreja, preferiu sair, ou até se decepcionou com Deus. Mas ele continua acreditando, ele continua se considerando cristão e que conhecemos como desigrejado. Os católicos têm uma outra forma de explicar isso. Perguntei a uma moça que igreja ela frequenta. E ela disse, eu sou católica não praticante. Não praticante, é a mesma coisa, né? Então, os cristãos fora do rebanho. E provavelmente ali não houve um pastor alemão que foi atrás. Porque quem encontrou a ovelha perdida na parábola não foi o pastor. Foi o pastor alemão que foi junto. Ele tem um faro. E esse pastor alemão é que faz a busca. Ele encontra, ele tem um faro. Faz uns 25 anos que eu escrevi a apostila A Ovelha Perdida, onde trato tudo isso aí, a busca do desviado, a busca do desigrejado, a busca da ovelha que se desviou, ou simplesmente a ovelha que saiu do rebanho, está fora da igreja. Alguém tem que ir atrás. Se você quer essa apostila, é só me mandar o e-mail para eu te mandar em anexo essa apostila. Você vai gostar. Então, se Ponta Grossa tem 200 igrejas e tem 350 mil habitantes, Ponta Grossa tem 35 mil desigrejados. Cristãos que estão fora da igreja. Ovelhas que não estão no rebanho. Londrina tem 500 igrejas e tem 50 mil desigrejados, segundo uma informação de um pastor que eu conheço e que já era presidente do Conselho de Pastores de Londrina. 50 mil desigrejados. É um grande contingente de cristãos fora da igreja, fora do rebanho. Se nenhuma dessas igrejas serve, deve ter algo errado com o desigrejado ou com as igrejas, todas as igrejas. Se 200 igrejas não servem para alguém, deve ter algo errado com ele, ou também com as 200 igrejas. É possível. Por quê? Qual seria esse erro? O erro dos desigrejados deve ter muitos erros, mas o principal, quem sabe, é que ele não quer se sujeitar à disciplina. Ele não suporta mais o pastor, não quer ouvir mais essa pregação. E aí, hoje em dia com o YouTube, vai lá e escolhe o pregador que gosta. Digamos aí um Cláudio Duarte. Opa! E daí então, se não gosta desse pregador, escolhe um outro. Ou seja, como o apóstolo Paulo disse, tem coceira no ouvido e escolhe a mensagem que quiser. Isso é muito ruim. É muito ruim. Poderia fazer isso, além de ouvir sempre o seu pastor. Mas ele saiu do rebanho. E aí está as moscas. Aí está sujeito aos lobos. Qualquer um pode assaltá-lo, pode comê-lo. E qual seria o erro das igrejas? Olha, o erro das igrejas é simples, muito simples. Todas elas são dirigidas por homens
E os homens erram. Não tem nada para explicar. É assim mesmo. São gente fajuta. Apesar de consagrados, santificados, ordenados e preparados, eles fazem erros. E tem pessoas que não conseguem aceitar isso. Acham que os dirigentes, o pastor tem que ser perfeito. E aí então não fecha. Agora o levantamento que eu fiz. Ponta Grossa tem cerca de 120 muçulmanos. É pouco, né? 120, uma pequena comunidade. Mas eles têm uma mesquita e eles têm um líder que não é brasileiro, mas fala português e se comunica bem. 120. Segundo o IBGE, tem 11.422 pessoas sem religião, sem nenhuma. Tem 299 pessoas budistas. E no candomblé tem 11 pessoas. Somando isso aí tudo, tem menos de 12 mil pessoas que não são cristãos. Simples assim. Não são cristãos. 12 mil pessoas. Isso dá menos de 1% dos 350 mil habitantes. É pouca gente. Será que alguém gostaria de fundar uma igreja para evangelizar essas pessoas? Creio que não. Ou seja, se nós, na igreja congregacional, fundássemos a nossa igreja aqui, qual seria o foco? Qual seria o foco? Já vou explicar. Esse foco não seria de uma igreja, mas de todas. Todas deveriam ter esse foco. Os desigrejados. Por quê? Porque se o pastor foi atrás de uma ovelha, no mesmo dia, mesmo escurecendo, mesmo chovendo, ele sacrificou seu conforto e ele não aceitou o prejuízo. Ele foi atrás, amarrou os cachorros para cuidar do rebanho, levou um cachorro que tem um faro e ele encontrou, graças à ajuda desse cachorro, porque esse tem um faro, e trouxe a ovelha de volta. Ele não aceitou o prejuízo. A igreja não deve se conformar se um membro sai da igreja. Não vale esse jargão, o que interessa é a qualidade, não é a quantidade. Olha, a quantidade interessa sim, porque os crentes do Novo Testamento foram contados. 120, 3.000, 5.000, mais cada dia. Foram contados. E a Bíblia tem um livro chamado Números. O povo de Israel foi contado. Interessa os números sim. Agora, os desigrejados são 10% da população. A ovelha perdida era 1%. Obrigado por assistir, obrigado por ouvir, obrigado. Espero que aceitem o desafio, que esta mensagem seja para uma reflexão sobre o evangelismo, sobre a ordem de Jesus para evangelizar todos os povos e que Deus abençoe vocês. Amém?